Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina, da Coco Presbyterian Church, e esse é o nosso culto em português, o culto da Coco Presbyterian Church. A nossa igreja é uma igreja americana, aqui na Flórida, e durante o Covid, eu já compartilhei isso com vocês, mas tem gente que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, Então, durante o Covid, muita gente não podia ir na igreja, a gente resolveu fazer esse culto em português para os imigrantes que não podiam ir na igreja. E eu sou brasileiro, mineiro, mas sou pastor de uma igreja americana, então a nossa igreja, os cultos é tudo em inglês. A gente não tem culto em português, esse é o nosso culto em português, Quem sabe um dia a gente vai ter um culto em português, mas por enquanto esse é o que a gente tem para abençoar o pessoal. E aí começou a crescer, pessoas no Brasil assistir e estamos aí abençoando outras pessoas, Então mas esse é o objetivo, de edificar, de abençoar, de encorajar você na tua jornada cristã, Então esse é o nosso objetivo. E se você mora na Flórida e mora aqui no Brevard County, faz uma visitinha pra gente, na Coco Presbyterian Church. É entre Orlando e a praia. Então, se você mora em Orlando e vai para a praia, ou se você mora na praia e vai para Orlando, você tem que passar, pela 528, você tem que passar por dentro de Coco. Então, a nossa é uma cidade pequena, mas a igreja é ali em Coco. Então, faz uma visitinha para a gente. Escola dominical às 9h15 e o culto às 10h30. Então, a gente está esperando por você. Se você não puder, nós estamos aqui de tardezinha, à noitinha, para trazer essa palavra e esse momento de adoração para você. Eu também tenho um ministério durante a semana de vídeos curtinhos, 3 minutinhos, 5 minutinhos, de vídeos que de segunda a sexta, eu lanço na hora do almoço, chama Um Pingo de Prosa, que é nesse canal aqui que você está assistindo. Então, gostaria de incentivar você a se inscrever nesse canal para que você receba as mensagens quando o vídeo aparecer, o YouTube te avisa, E também compartilha esses vídeos com os teus amigos, teus familiares, O pessoal lá da igreja, ajuda a gente a abençoar outras pessoas, Nós não estamos aqui fazendo concorrência com ninguém, porque nós não temos igreja brasileira, É só algo mais para o teu crescimento espiritual. A gente quer te abençoar, orar por você, trazer uma palavra de Deus para você. Então deixa eu fazer uma oração por você nesse instante. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por essa oportunidade que a internet nos concede, ó Deus, de comunicar com pessoas em tempos diferentes, lugares diferentes, Senhor, e abençoá-las, ó Deus. Nós queremos pedir para que o Senhor abençoe essas pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que dê graça a elas, abençoa a família, abençoa a saúde, abençoa as finanças, Senhor, nesses tempos difíceis que estamos passando. Abençoa as finanças, o trabalho, ó Deus, sustenta, fortalece, encoraja essas vidas, ó Deus. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como nós fazemos todo domingo, eu sempre coloco uma música para te abençoar, uma música de encorajamento, de louvor, de adoração. Então nós vamos ouvir a música de hoje. Vamos ouvir a música de hoje.
Muito bonita, né? Muito bonita. Eu estou compartilhando com vocês mensagens devocionais, meditações que eu escrevi. Eu pus num livro chamado Servos Desconhecidos, né? Você vai ver a foto do livro. Aí você está. Livro que está no Amazon, não está em papel, não temos condição de fazer em papel ainda pelo Amazon, né? Os livros em inglês, alguns dos meus livros em inglês, eles já estão em papel, né? Mas a maioria, todos eles estão no Amazon, então dá uma checada lá no Amazon, na minha página do Amazon você vai ver todos os meus livros lá, mas esse se chama Servos Desconhecidos, que é um livro baseado na vida de pessoas que foram uma bênção, que fizeram diferença, e nós não temos muita informação sobre essas pessoas, né? Então, alguns nomes apareceram, aliás, alguns não tem nem nome, né? Não tem nem nome, né? Mas algumas pessoas apareceram, então eu fiz uma lista. Não são todos, né? Quem sabe futuramente a gente vai fazer o Servos Desconhecidos 2, né? Porque tem mais gente lá na Bíblia, sempre aparece alguém que faz alguma coisa, que muda alguma coisa, que ajuda alguém importante, que se envolve no ministério, e a gente não tem noção, não tem notícia, não sabe às vezes o nome, então sabe da pessoa, mas a gente não sabe muita informação. Então são servos de Deus e servas, né, de Deus, mas são desconhecidos da gente. Hoje eu vou falar de um que é muito interessante, muito importante, que é o revolucionário que se tornou um apóstolo, né? Então se você adquirir o livro, você vai ler essas meditações, né? Mas eu gostaria de compartilhar, eu vou compartilhar só algumas, não vou compartilhar todas com você, né? Mas um revolucionário que se tornou um apóstolo. Esse texto, eu vou ler 3 textos com você. Mateus 10, 2 a 4, diz assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, o seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Aí Marcos 3, 16 a 19, diz assim: Eis os 12 que designou, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E aí em Atos 1,13 diz assim: Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Esse é o texto, são os textos para a nossa meditação hoje. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer por essas pessoas que são desconhecidas da gente, mas que influenciaram, abençoaram, fizeram diferença na vida e no teu reino, Senhor. Nós te pedimos para o Senhor nos abençoar nesse instante e falar conosco. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Simão o Zelote. Simão o Zelote. Ele é o revolucionário que se tornou um apóstolo. E a pergunta é: como é que Jesus chama um sujeito desse para fazer parte dos 12 apóstolos? Essa é a grande pergunta, como diz o pessoal aí no Brasil, né? A grande pergunta que não quer calar. Como é que Jesus chama um revolucionário, um zelote, para fazer parte dos 12 apóstolos? Ele não está fazendo parte dos 70, dos 500 que o viram ressuscitar. Não, ele está fazendo parte dos 12. Dos homens mais importantes, lá na Jerusalém Celestial, o nome dele vai estar lá marcado, dos 12. Essa foi a primeira pergunta que aparece na mente da gente, né? Quando eu li a lista dos apóstolos, mas um zelote nessa lista?
Eu sei que o grupo incluía muitas pessoas que não entrariam na lista dos apóstolos, pelo menos na opinião da gente, né? Pescadores, né? Coletor de imposto, complicado esse tipo de gente, né? E alguns menos conhecidos, mas um fanático, aí muda de figura, né? Ele não se encaixa no grupo. Seus antecedentes é o oposto de tudo aquilo que pensamos que Jesus ensinava e defendia, né? Para você ter uma ideia, o nome de Simão é mencionado apenas 4 vezes no Novo Testamento. 4 vezes no Novo Testamento. E cada referência é seguida, eu li 3 deles, né? E cada referência é seguida com o substantivo zelote. Fora isso, nós não sabemos mais nada dele. Não temos notícia desse Simão. Não temos notícia dele. De acordo com os dicionários bíblicos, os zelotes eram uma facção conhecida por sua defesa feroz do ritual mosaico, né? Eles defendiam, eles eram quase que ligados aos fariseus, né? Eles eram fanáticos defensores da teocracia, tomando vingança sobre quem a fraudasse. Então eles eram extremamente violentos. Eles levavam ao extremo. E a gente está vivendo num mundo que a gente está vendo esse tipo de gente pipocar tudo quanto é canto, né? Pessoas que têm uma opinião fechada, e se você não concorda com eles e com a opinião deles, da maneira de viver deles, da maneira de acreditar deles, eles partem para a violência e matam, né? Então esse tipo de gente, né? Era um bando de guerrilheiros camponeses judeus, segmento que tentou derrubar o controle externo sobre a Palestina, principalmente na época dos romanos, né? Na época dos romanos, aí sim eles apareceram. Eles tinham aparecido antes, né? Eles já tinham uma tradição antes, mas quando os romanos estavam lá, eles criavam casos com os romanos e faziam guerrilha, porque você não pode fazer guerra, né? O judeu não tinha condição de fazer guerra com o exército romano. Então tinha que fazer guerrilha, matam aqui, matam outro ali, né? E atacam um soldado aqui, atacam um soldado ali. Então assim, um líder, né? Um capitão. Então era esse tipo de missão que eles tinham, né? Eles usavam medidas extremas para realizar suas missões. Eram revolucionários contra o recenseamento de tributação, radical. Era uma ala radical dos fariseus. Eles estavam dispostos a lutar e morrer por essa crença. Para eles, o patriotismo nacionalista e religião eram inseparáveis. Então, o patriotismo nacionalista e a religião eram inseparáveis, era uma coisa só. E eles faziam de tudo, né? E como você pode ver, Jesus chama um homem desse para colocar num... Você imagina a primeira reunião, quando está um zelote ali e um publicano, Mateus. Como é que Jesus tem que ficar entre os dois para não dar briga? Para um não matar o outro. Um é considerado entreguista, né? O Mateus cobrava imposto, era um judeu que cobrava imposto para os romanos. E o zelote era um que queria matar todo mundo que ajudava os romanos, inclusive os romanos. Olha só a situação no grupo, como é que devia ser. E Jesus decidiu chamar o Simão para ser um apóstolo. Tanto quanto sabemos, ele se tornou um apóstolo fiel. Tanto é que na lista que nós temos, inclusive a de Lucas, ele faz parte do grupo. E Lucas enfatiza que ele é o zelote. Foi um apóstolo fiel. A tradição da igreja nos diz que ele propagou o evangelho no Egito como missionário e foi martirizado na Pérsia. Há algumas lições, importantes lições que a gente precisa aprender com este discípulo desconhecido, esse servo desconhecido. Nós não sabemos quase nada dele, só o nome. Na Bíblia nós sabemos só o nome dele. Então vamos ver o que a gente aprende com o Simão o Zelote, esse servo desconhecido. A primeira lição que a gente aprende é que a graça de Deus não pode ser bloqueada, impedida por nossa mentalidade tacanha. Essa é a primeira
lição, grande lição para todos nós. Muitas vezes muita gente não acredita que Deus predestina, mas a gente acredita que nós podemos predestinar. Tem certas pessoas que nós não evangelizaríamos porque nós não gostaríamos de ter essas pessoas na nossa igreja, no nosso grupo. Não é não? Você já fez isso? A gente faz isso normalmente. A gente olha para a pessoa e fala, não, aquele ali eu não gostaria na minha igreja, não. Aquele ali também não gostaria na minha igreja, não. Então a gente fica predestinando as pessoas. A gente que fica escolhendo. Né? A gente não concorda que Deus escolha, mas a gente fica fazendo a nossa predestinação particular, pessoal, denominacional. Esse aqui não. Aquela ali não. Aquele não sei o quê. Não. É a graça a gente bloqueia a graça de Deus. Esse homem aqui ensina pra gente que a graça de Deus não é bloqueada, não pode ser bloqueada, não pode. Jesus correu um risco muito grande, calculado, mas grande, ao chamar o Simão. O coração fanático do Simão foi tocado intensamente e conquistado pela mensagem de Jesus, pela pessoa de Jesus, pela graça de Jesus. E aí com Simão a gente aprende a respeito do poder da graça de Deus, o poder de mudar corações e mentes. A graça de Deus não está limitada. A palavra de Deus não pode ser acorrentada. Ela tem poder de transformar vidas. E esse Simão aqui, o Zelote, é uma prova cabal disso. Quando Jesus o chama para segui-lo, e ele se torna um discípulo de Jesus, um servo de Jesus, um apóstolo de Jesus. E a graça trabalha na vida dele e transforma a vida dele. Essa é a beleza da graça de Deus. Então essa é a primeira lição que a gente aprende com Simão. É que a graça de Deus não pode ser bloqueada pela nossa mentalidade tacanha, fechada. Deus pode alcançar pessoas, pode alcançar quem Ele quer. E muitas vezes Ele vai alcançar pessoas que nós não gostamos, que nós não queremos, mas Ele vai alcançar de qualquer jeito. Porque a graça dele não está limitada. A graça dele vai além dos nossos interesses pessoais. Então essa é uma lição extremamente importante para nós, extremamente importante. A gente aprende uma outra lição com o Simão Zelote. E a segunda lição é sobre fanático e fanático. Tem fanático e tem fanático. Tem dois tipos de fanatismo. A palavra zelote significa entusiasta, aderente, que tem os sentimentos ou atitudes de profundo compromisso com uma pessoa ou uma causa. Esse era o zelote, né? Um profundo compromisso com a causa, com o povo de Deus. A palavra zelote pode tecnicamente se referir a uma pessoa que pertenceu a um grupo judeu nacionalista que procurava a independência de Roma. Simão era um fanático daquele grupo e tornou-se um fanático por Cristo. Vou repetir de novo. Ele era um zelote, isso é, tinha zelo, era um fanático daquele grupo que usava até violência por causa, para concluir, para trazer em favor da sua própria causa, da causa do povo de Israel. E ele se tornou um fanático por Cristo, por Jesus. Eles não estão dispostos a matar, mas eles estão dispostos a morrer pelo seu Senhor e pelo Evangelho. E é isso que a gente aprende com o Simão. O fanatismo dele foi convertido. E ele se transformou do zelote para a causa israelita, violenta, a um fanático zelote, com zelo pela causa do Evangelho e por Jesus, ao ponto de morrer pelo Evangelho. Então, existem pessoas fanáticas no sentido que estão dispostas a matar pela sua causa. Mas do outro lado existem pessoas fanáticas com zelo de Deus, com zelo por Jesus e pela causa de Jesus.
E eles não estão dispostos a matar por essa causa, mas eles estão dispostos a morrer por essa causa. Essa é a diferença dos dois fanatismos. Nós somos chamados a sermos zelosos por Jesus e pela causa do Evangelho. Não que nós vamos sair por aí matando e batendo em quem não acredita, em quem não aceita, não é isso. Mas nós estamos dispostos a sofrer pela causa do Evangelho. O nosso compromisso com o Evangelho é tal que nós estamos dispostos a sofrer por ele. E é isso que aconteceu com o Simão. Ele foi transformado desse fanatismo cego, violento, para esse fanatismo amoroso, dedicado, zeloso pela causa do Evangelho e por Jesus. Todos nós temos esse mesmo chamado, de sairmos desse fanatismo cego, que muitas vezes pessoas se encontram de opinião, de religião, disso e daquilo, para esse fanatismo, esse zelo de servir a Deus, de seguir Jesus, de obedecer a palavra, estar disposto a sofrer e se sacrificar pelo Evangelho e pelo Senhor. Então isso é uma lição extraordinária que a gente aprende com o Simão. É por isso que eu acredito que toda referência ao nome dele vem o zelote. Ele é um zelote, não esquece, não, ele é um zelote. Mas ele está aqui no grupo. Ele foi transformado. O zelo dele agora é diferente. Então essa é uma lição extraordinária para todos nós. Mas existe uma terceira lição que eu gostaria de compartilhar com você e que eu compartilho no livro do Servos Desconhecidos. A terceira lição que aprendemos com ele é que ele estava disposto a humilhar-se e a submeter-se a Jesus. Ele era um homem acostumado a estar no comando e no controle. O pessoal aqui chama de alfa, né? O pessoal hoje em dia chama de alfa. Que é a atitude do homem que está disposto a bater, fazer, acontecer, está disposto a... Né? Esse tipo de gente. Ele era esse tipo de gente. Ele mandava prender e mandava soltar. Batia, se tivesse que matar, matava. Né? Ele forçava a opinião dele sobre os outros. E ai daqueles que não entendessem, não aceitassem e não obedecessem. Acostumado a ter o controle de tudo. Estava pronto para usar a violência. Mas ele sofreu uma mudança na vida dele. Ele se encontrou com Jesus. E Jesus o chamou para segui-lo. Para ser um discípulo. Para aprender com ele. Para andar com ele. E para servi-lo. Para ser um apóstolo. Um enviado dele. Jesus viu nesse homem o potencial. Esse cara, ele pode proclamar o Evangelho. Eu vou usá-lo para proclamar o Evangelho. É claro, a gente entende que ele não faria isso se não fosse a obra do Espírito Santo na vida dele. Ele não faria isso simplesmente porque agora ele resolveu mudar de vida. Não, não é isso. O Espírito Santo trabalhou na vida dele, Jesus trabalhou na vida dele, e a vida foi transformada. E aquele homem que era duro, violento, zeloso pela causa do país dele, do estado dele, agora é um homem transformado, é um discípulo de Jesus, que nega a si mesmo, toma a cruz e segue Jesus dia a dia. Esse homem foi transformado. O reino e o rei eram agora mais importantes para ele do que qualquer outra coisa na vida. E essa é a grande lição que a gente aprende. Que existe o poder de Deus que
pode trabalhar na vida das pessoas e capacitar as pessoas a serem transformadas. Serem transformadas. Não importa quão duro o coração é. Eu costumo dizer que não existe coração duro demais para o Espírito Santo. Não existe. Você tem que saber disso, eu tenho que saber disso. Não existe coração duro demais para o Espírito Santo. Se ele quiser quebrar o coração, transformar o coração, ele vai fazer. E nós não podemos tentar evitar isso acontecer. Jesus chama esse homem que era duro, violento, envolvido numa causa que defendia, proclamava e divulgava a violência contra os outros. Jesus chama um homem desse para fazer parte do seu grupo fechado de 12, seus discípulos, seus apóstolos. E ele aceita o chamado. Ele se submete a Jesus. Ele se curva ao poder da graça e do amor, da redenção de Jesus. E é transformado. Esta é a lição extremamente importante que aprendemos com este servo desconhecido, Simão o Zelote. Simão o Zelote. A graça de Deus não pode ser detida. Existem fanáticos e fanáticos. E o poder do Espírito transforma vidas. Transforma vidas. Essa é a grande lição que a gente aprende com esse homem aqui. Mesmo a gente não conhecendo. Mesmo não conhecendo. Grandes lições. Vamos orar a Deus mais uma vez, queridos. Pai, nós te agradecemos pela vida do Simão. Por aquilo que o Senhor fez na vida dele e através da vida dele, Senhor. E ainda assim, ainda que nós não o conheçamos, ó Deus, as nossas vidas são transformadas, tocadas, edificadas por causa dele. Dá-nos graça, Senhor, e te servir. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado de vir assistir. Quero incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares. Dá uma chegadinha lá no Amazon, pega o nosso livro, leia. Muitas meditações que você pode usar para estudar a palavra, compartilhar com as pessoas, tá bom? Espero te encontrar durante a semana no nosso Pingo de Prosa, senão domingo que vem nós estamos aqui. Um grande abraço. Deus te abençoe.